Bem-vindos ao PodMed. A nossa convidada de hoje esperou 25 anos para começar a realizar o sonho de se preparar para passar em medicina. Durante esse tempo, ela fez farmácia, ela fez microbiologia, ela estudou na Federal do Espírito Santo, ela se casou, ela teve 2 filhos e hoje ela está aqui para contar para a gente essa trajetória. Bem-vindas, Príci Brandão. Obrigada, Keila. É aqui que começa hoje a nossa conversa. Também estamos com a nossa querida Maísa, estudante de medicina da IMESCAM. Muito bom dia a todos. E vamos dividir esse bate-papo junto e entender como é que é essa história da Príci, como é que é tanto desafio, tanto tempo, né, Maísa? Exato. A gente quer saber todos os detalhes. Afinal, seu dia tem 45 horas, quantas horas tem seu dia? A pergunta que não quer calar. 24 só. E como que era isso, você administrar tantas coisas ao mesmo tempo? Bem, começar a história do começo. Eu, em 1992, 93, eu fiz pré-vestibular, né? Estudei no Darwin, fiz vestibular e passei na IMESCAM, né? Fui aprovada na IMESCAM em 5º lugar e passei em farmácia na UFES. Só que naquela época eu não tinha condição financeira de pagar a IMESCAM. Então, não fui bem orientada de retomar e fazer um novo pré-vestibular para passar na Federal. E acabei indo para fazer farmácia e bioquímica. Em 94 eu entrei, fiz farmácia e bioquímica pela Federal da UFES, formei em 99. Né? Formei em 99, mas durante todos esses 5 anos de curso, todos os dias eu falava, eu devia ter feito medicina. E teve uma aprovação em medicina, nossa, Antes, que difícil. Sim, tive a aprovação eu não conheço ninguém que passou e não foi, né? Fui Nossa! sorteada. Não, e assim, você fazia também no mesmo campus, né? Então, provavelmente Exatamente. você via o pessoal da E medicina. o meu marido passou em medicina e eu não fui. Ele foi para a IMESCAM, formou na IMESCAM e eu não fui. Então, ele ficava em cima na IMESCAM, na Santa Casa, e eu embaixo na Fafares. E ele, não sei o que você está fazendo aí, você vai ter que largar esse negócio, vai fazer medicina, enfim. Concluí o curso, mas sempre querendo voltar para medicina, né? Com 22, 23 anos, a gente fala assim, não, mas eu já tenho 22 anos e não vou voltar. Eu já tenho 23 Eu estou anos. vivendo nela, né? Porque isso também aconteceu pauta. comigo. Eu já tenho 22 anos e vou perder um ano da minha vida. Uhum. Enfim, então esse foi o meu pensamento também, assim como todos os adolescentes, né? E terminei o curso, formei, tive o Gabriel no ano seguinte. Trabalhei 23 anos como microbiologista clínica e montei inúmeros laboratórios no estado. Montei o laboratório do Jaime, do Vitória Parte, do CIAS, do Metropolitano. Então, trabalhei em todas as UTIs do estado. Que bacana, né? Como microbiologista clínica. E a vontade aumentou, porque eu estava dentro das UTIs, lidando com os médicos, trabalhando como médico e eu ali me frustrando cada vez mais. Né? Você não tinha nem opção de esquecer seu sonho? Não tinha opção de esquecer, porque era diário. Né? O contato com a medicina era diário e muitas vezes eles achavam que eu era médica. Uhum. Não sei por que eles achavam que eu era médica. Muitos médicos achavam que eu era médica infectologista, em vez de microbiologista. Sim. Então, Prício, como é que eu trato esse paciente? O que eu dou? Aí eu falei, gente, eu acho que eu estou no lado errado. Eu estou ganhando como farmacêutica, como microbiologista e estou tratando o paciente dos médicos. Então, tem alguma coisa errada. Então, a vontade continuou e aumentou, e aumentou, e aumentou. Quando o Gabriel tinha 1 ano, isso foi em 2000, 2001, eu voltei para o Darwin para fazer pré-vestibular. Uhum. Falei, vou fazer medicina. Primeira tentativa. Não dei conta, ele era muito pequeno, demandava muita coisa, era em 6 meses, 1 ano. Tive que parar. Era um bebê, né? Era um bebê. Tive que parar, continuar minha profissão e sempre procurando vaga de novo curso na UFES, não aparecia, né? Não aparecia, enfim, a demanda da vida me fez seguir aí 20 e poucos anos na profissão, mas nunca esqueci. Mas quando assim foi, dentro desses 25 anos, quando foi o momento decisivo que você falou, é agora? Qual o critério? Qual foi o dizer? Eu não falei esse agora. o momento. Eu não falei agora e não achei o momento. O momento apareceu quando o Gabriel fez cursinho e falou, vou fazer medicina. Aí eu falei, nossa, eu vou tentar, mas se eu passar, eu não vou conseguir. Então só vai um, só vai ele. Se passar os 2, vai ele, eu não vou. Aí peguei as apostilas
comecei a estudar um pouquinho. Aí, botei ele na Keila. E falei, vou também. Vou também. Aí, peguei, fui, revisei toda a minha faculdade de farmácia, química pura, né? Sim. Minha faculdade foram 5 anos de química integral. Então, fui para Keila junto com ele, né? Boas épocas. E estudando, só estudei química e biologia. Mais nada. Fiz biologia com ela e fiz química com ela. E ele no pré-vestibular e também na Keila. Sim. Primeira prova que eu fiz, eu passei. Que incrível, Comecei né? com a Quando tem que Keila em ser. fevereiro, estudei em fevereiro, pedaço de fevereiro, março, fiz prova em abril, passei. Que incrível. Quando eu olhei que eu passei, eu entrei em desespero. Eu lembro que eu ligava para Keila. Keila, eu fiquei em suplente, eu acho que foi 17. Eu não vou ser chamada, não. Não, você vai. Eu falei, ferrou. E agora, né? Parece que eu queria passar, mas não queria ir, né? Tinha um Sim. negócio entalado ali, Sim. que talvez seja pela preconceito da idade, de já ser formada, de já ter uma profissão sólida. Eu sempre fui considerada uma das melhores microbiologistas do estado. Então, eu era referência no que eu fazia no estado. Sim. E aí, passei. Gabriel ficou feliz, meu marido, que é médico, oftalmo. Super feliz, agora você vai. Ele falou, Pris, já te matriculei. Ah, Simples assim. sim. Falei, ferrou. E eu trabalhava em 2 empregos. Eu tinha 4, 5 hospitais para dar conta. Mais os meninos, a Sofia com 7 anos. E fui. Respirei fundo e falei, vou. Nossa, não foi fácil. Não, e esse detalhe que você falou, que era você e o Gabriel, e que se passassem os dois, um iria. Ele. Isso. Só que aí, o que fez o universo? Passou você primeiro, separado. Me passou. Não tinha o peso de duas da decisão naquele momento. Então, entendeu? passou um, foi. Meu marido, você vai realizar seu sonho, você vai de qualquer jeito. Sim. E eu fui. E vocês chegaram, então, a fazer uma parte do curso junto, do cursinho preparatório, você e seu filho. Isso, fiquei 2 meses e meio até quando eu passei. E ele depois continuou o ano e passou no outro ano. E como foi isso pra você, assim, fazer esse curso com ele? Te ajudou? Ou foi um peso? Foi legal? Foi... Pra Como mim foi? foi super legal, né? Porque eu estava acompanhando ele, nas dificuldades dele a gente acabava estudando junto, eu Sim. apoiando ele, né? Para não desistir, foco no estudo, a gente se divertia pra caramba na aula, porque ele virava pra mim e falava assim, mãe, esse exercício aqui, aí todo mundo fazia assim, ó. Como assim? Mãe? Mãe? Como assim? Mãe? Ela é minha mãe. Eu falava, não, que o que? Esse menino tá inventando. Ele é sobrinho, ele é não sei o quê. Aí depois eu falava a verdade. Não, é meu filho mesmo e tal. E as pessoas queriam saber toda essa história que eu contei. Tinha que contar tudo de novo. Toda vez. Eu já contei 200 vezes essa história ao longo do curso, né? Ou mais. Aham. E então, assim, foi super tranquilo, porque a gente ia junto, voltava junto, acabava estudando junto, né? Então você entrou primeiro, passou, aí depois de 6 meses ele foi aprovado? 1 ano. 1 ano. Depois de 1 ano, ele continuou no pré-vestibular, continuou no diferencial e aí no outro ano ele passou. Entendi. A história da Price, ela acaba sendo um marco para minha história também, assim, porque foi a primeira vez na minha vida, eu não sei se repete uma história dessa, tomara que sim, né? De eu ter mãe e filho dentro da mesma sala, sabe? Eu lembro quando chegou essa informação, vai ter mãe e filho dentro da mesma sala, Incrível, muito né? lindo isso, entendeu? Sim. É muito diferente, é exótico, né? É diferente, é uma Exótico. história inspiradora. E os E dois no eram de começo boa. eu via completamente o contrário. Eu via assim, eu estou completamente fora da ordem da vida. A minha vida foi às avessas, né? Porque eu, claro, fiz minha primeira formação, tive filho, tive o segundo, para depois... Não, você estava propondo uma nova ordem para a Uma vida. nova Porque ordem, você tinha um então, sonho, ele não fluiu, você criou outro caminho. E o caminho foi, eu sempre falava. Uma vez, Gabriel teve uma apendicite aos 14 anos. E aí ele foi operado de urgência e na REC, né, na recuperação pós-anestésica, eu fiquei sentada e olhava os médicos passando para lá, para cá, o centro cirúrgico, as lágrimas súbitas. Aquele sonho sempre dentro do seu Um dia eu coração, vou ser né? médica, um dia eu vou ser Sim. médica, um dia eu vou ser médica, eu não vou morrer sem ser médica. Gente, que não tinha outra opção, né? Não tinha. Então, passei e matriculada às escondidas, fui eu, né? Quando eu cheguei no primeiro dia, Santa Misericórdia, 70 adolescentes da idade do Gabriel. 70. De chinelo,
calça rasgada, boné virado pra trás, né, mochilão. Falo, aonde eu fui me meter, né? E eu, toda arrumada, porque eu já era profissional, né, há Sim. 20 e tantos anos, arrumada, meu jalequinho profissional, né, da doutora Cherry. Aí Aham. cheguei lá, gente, a professora chegou. Imaginei que Isso fosse rolar isso. inúmeras vezes. Gente, fica quieta que a professora chegou. Mas estranho, a professora senta lá atrás, né? Você virou a galera do fundão? Virei a galera do fundão. Então, assim, foi super difícil. Primeiro semestre, eu pensei em largar 10 vezes. É um universo completamente diferente. Porque você tem que regredir. Você tem que... Uma vez um professor me viu o sofrimento que eu tinha naquela época, ele virou e falou, eu nunca esqueci. Professor de patologia, ele é médico legista do DML, Rogério. Falou, Cris, para você levar o curso de uma forma mais leve, já que você já tem uma vida estabelecida, tira a camisa que você já usa há 23 anos. Isso me marcou tão, sabe? Ele falou, tira a camisa que você tem há 23 anos, que na hora que você tirar, você vai estar no meio deles, você não vai se cobrar. Porque ninguém me cobrava nada. Quem cobrava? Era você mesmo. Eu mesmo me cobrava. E se eu era profissional, e eu não podia regredir. Eu tinha sempre que estar na posição de profissional no meio de acadêmicos. Então, foi difícil. E eu ouvi muito ele. E eu fui a pouco tirando uma manga, tirando a outra. Depois eu tirei a gola e consegui jogar meio que a camisa na lixeira, né? Parte do tempo que eu estava lá dentro. Então, assim, inúmeras vezes eu pensei em desistir. Assim como inúmeros meninos que na época entraram. Eu tenho, assim, pessoas muito marcantes, né? A Sabrina, a Sassá da Dalto, ela sentava comigo no corredor e ela abria a boca a chorar. Chorava. Isso que eu tô fazendo aqui, eu quero ir embora, eu quero fazer psicologia, eu quero ir embora. O choque era com ela vinha de outra graduação Não, também? menina novinha que é o impacto da entrada. É um impacto muito forte, sabe? Como inúmeros queriam. Você se segurou e ficou segurando outros. Então era assim, aqueles que estavam naquela situação davam a mão, se juntavam e não, vamos continuar. Então, assim, e quando eu formei agora, ela veio me abraçar e falou, lembra da gente no corredor sentada e eu chorando, querendo ir embora, e a gente, vamos continuar. Então, assim, o primeiro semestre, não do curso, mas da mudança de regredir 25 anos na vida, isso foi impactante para mim. O curso... Nossa, você tá falando, Pris, é porque eu também fiz medicina depois de 10 anos. Eu sou bióloga. Você é bióloga. E aí depois eu decidi. E assim, você falando, eu tô me vendo muito em você, porque eu tive as mesmas sensações. De quando, meu Deus, mas já era pra eu estar formada há muito tempo. Sim. Porque na época eu também queria medicina e desisti, fui traçar uma nova rota. Sim. E aí se passaram 10 anos, eu também estudei na UFES, eu também ficava lá em Maruípe vendo as pessoas de medicina passando e falava, meu Deus, era pra ser eu. Uma hora isso vai chegar na minha vida. Eu só não sabia quando, mas tinha esse sentimento sempre ali batendo no meu coração, né? E aí, depois, quando eu entrei, eu tive isso também de, nossa... Tô no lugar errado. Já passou meu tempo, não era pra eu estar aqui agora. Todo mundo mais novo, eu mais madura, né? Então, é aquele baque no início. Mas aí depois foi exatamente o que você falou. Eu fui assim, entendendo que era assim o meu momento. Digerindo a questão emocional, né? Tendo um entendimento emocional do que está acontecendo novamente na sua vida, né? Se permitir estar nesse lugar. Se recomeçar. Exato. Né? E vivenciar também o que aquela pauta oferece, porque eu que trabalho com a maioria dos meus alunos são adolescentes, apesar da grande quantidade de gente que vem de outros cursos, a gente troca muito também, né? Quando a gente se permite. Quando você relaxa. Exato. É muito divertido estar no meio de adolescente. É muito divertido. É muito bacana. Você ri da imaturidade deles, eles vêm pedir conselho, né? Sim. Pedem muito conselho, pedem orientação, choram no seu ombro. O desespero existencial, entendeu? Quer ir embora para sua casa. Então, assim, esse primeiro período foi muito difícil. Passou, me adaptei e segui, assim, o curso de forma muito leve. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Comecei aos 42, mas depois que essa adaptação inicial de se permitir recomeçar passou, o curso, para mim, o Gabriel falava sempre, mãe,
você está indo para o playground. Parece que você é uma criança na pracinha. É a criança que está botando fogo na pracinha. Porque eu ia todo dia me divertir. Sim. Eu chegava em casa com os sorrisos da escritura. Indo para a faculdade de medicina, tá, Sim. gente? Exato. Eu vejo que isso, exatamente, esse é um ponto que, assim, eu acho que é o crucial de você entrar numa faculdade de medicina mais madura, com mais experiência, que aí, realmente, eu, por exemplo, eu levo o curso muito tranquila também. E eu vejo, quando eu vejo os meus amigos, né, de faculdade, eu vejo o tanto que é sofrido, assim, o tanto que eles sofrem, o tanto que eles entram em desespero mesmo, em surto, como eles dizem. Surto coletivo. Mas eu acho que isso é um ponto muito interessante, assim, de você entrar mais maduro. É o benefício. Exato. É o benefício. Tá fora da ordem ali, daquele tempo, né, cronológico que a sociedade coloca como padrão, tem esse benefício. Você leva o curso, assim, é um com prazer, pernas costas. mais sério. Agora tem uma parte que, assim, não tem como não impactar, porque não é só fazer o pré-vestibular, fazer o curso de medicina. Gente, Príci pegou o CRM esse mês, né? Doutora Príci, por favor. Doutora Príci, sim. Peguei dia 1º de... Tem 15 dias que eu sou médica. 15 dias que ela é médica, que honra, que delícia. 15 dias que eu sou médica, literalmente. 15 dias. E já tá trabalhando, né? Já está. Durante esse processo foi pré-vestibular e faculdade trabalhando, porque você manteve trabalhando na sua formação anterior. Não Como? larguei. Eu tinha 2 empregos e fazia gestão de 6 hospitais na parte de microbiologia clínica. Então, quando eu formei, eu consegui um acordo e saí de um. Continuei no outro. Então, eu fiz o curso inteiro, 6 anos, trabalhando para 4 instituições hospitalares. Eu fazia microbiologia da Santa Casa de Misericórdia, do IMABA, onde eu era aluna, interna do próprio IMABA, então eu era interna e funcionária ao mesmo tempo. E de outros hospitais menores, em Cachoeiro, Colatina, né? Então eu tinha que dar conta da faculdade, saía da faculdade correndo e ia trabalhar. No intervalo de aula, saía correndo e ia trabalhar. Mas os professores entendiam muito, né? Então, durante esse curso, eu consegui fazer o curso, consegui trabalhar 6 anos, consegui fazer uma formação em Hatha Yoga, para mim mesma, não era para dar aula, era para minha yoga mesmo. Consegui estudar Vedanta, já estou no 3º ano de Vedanta, né, que está dentro do meu processo de religião e espiritualidade, que é o estudo hindu, né, de uma das filosofias hindus, e ainda estudo o sânscrito, que é uma língua sagrada dos deuses da Índia, que tem a letra totalmente diferente, então você tem que se alfabetizar em Devanagari para transcrever do sânscrito para o Devanagari, do Devanagari para o português. Então você alfabetiza 6 meses, depois você entra nas gramáticas do sânscrito dos mantras, né? Então, tô seguindo aí. Tô seguindo e tô... 2 filhos. Gabriel, Sofia, o marido e os 5 bichos sem casa. Só isso, gente. Mas consegui também, durante o curso todo, malhar. Quem fala que não dá tempo de malhar. Tem gente que fala isso? Que não dá tempo de todo malhar? mundo praticamente. Aí não posso, ou eu malho ou eu estudo. Ou eu malho ou eu estudo. Isso, é o lema. Ou eu malho ou eu estudo. Né? Então, e ainda faço remo, né? Que eu tenho 2 canoas havaianas, então a gente tem uns 3 anos, 4 anos que eu remava todos os dias de manhã. Às vezes eu saía do plantão de 7 da manhã, virava à noite no plantão do internato. 7 da manhã eu já estava com a roupa já ia com a roupa de remo pro plantão. 7 da manhã pegava a canoa, botava na água, remava 12 quilômetros, voltava e ia para casa. Mas será que é dia- exatamente esse equilíbrio que faz o negócio funcionar? Foi fácil. Pergunta que todos aqui querem saber. O que você acha, assim, dentro do seu dia a dia, o que é um hábito que você talvez faça diariamente que permite você administrar tudo isso sem pirar? Sem pirar. Sim. A minha resposta é, primeiro, eu sou muito organizada. Sou muito organizada com horário, então eu tenho cronograma para tudo. Tipo uma tabela de Excel mesmo, Não, ou você planeja todo domingo? Eu sou a tarada do bloquinho do post-it. Aham. Então, eu sou a tarada do post-it, tá? Aham. Então,
Todos os dias tem um post-it com tudo que eu tenho que fazer. E tem uma agenda na semana. Eletrônica ou de papel? Não, Papel. Adoro. Nada eletrônico. A minha vida é papel, lapiseira, borracha e caneta. Nada eletrônico. Adoro. Então, papel, bloquinho, tudo que eu vou fazer no dia, na agenda, tudo que eu vou fazer nos próximos 15 dias, já vou. Já tá tudo Os certo. meninos sabem que se tem uma demanda, anota na agenda, senão eu não vou ver. Então, vai lá na agenda e anota. Então, primeira coisa é organização de cronograma. Você faz isso quando você acorda, você faz o post-it? Eu com já os vou horários? fazendo ao longo do dia, eu já tenho Aham. o de hoje, o de amanhã, a agenda, já vai tudo se autoalimentando, só que manual. Sim. Então, primeiro é organização. Se você não for organizado e seguir as suas tarefas, você não dá conta. A outra coisa é a minha prática religiosa espiritual traz muito sossego. Né? Dentro do caos, eu consigo, não é 100% das vezes, claro, né? Mas eu consigo através de, assim, a maioria do tempo eu consigo fazer meditação à noite e de manhã, e muitas vezes até na hora do almoço. Então, isso traz uma clareza de não prestar atenção, não perder tempo com o que não vale a pena. Entendo. Esse tempo que você medita é mais ou menos quanto tempo, assim? 10 minutos, 15? Ah, não chega a 40, 45. São Durante a manhã, são meditações longas. Nesse último período da formatura, agora desse último mês, eu não consegui. Mas durante o curso inteiro, chego à noite, antes de dormir, eu sento imóvel. E ali eu fico 40 minutos, 45, uma hora. Uma vez eu botei meu marido, vamos meditar comigo. E ele não é da minha vibe, né? Da Índia, né? Das tradições, da religião, do budismo, não. Moleza, vou sentar. Sento. Coça ali, coça aqui, coça aqui, coça aqui, coça aqui, coça aqui, a mente vai. Ele falou que foi uma das coisas mais difíceis que ele fez na vida dele, 10 minutos. Mas isso é educação mental. Tá? Você já pratica há quanto tempo, assim? Eu me iniciei no budismo tibetano com 19, 20 anos. Então, tem 28 anos. Faz parte da sua vida. Faz parte, né? faz parte da minha rotina. Sim, Não- como não- se fosse não- escova dente. Como se fosse escova dente. Uhum. Entendeu? E observação na ação o tempo inteiro. Que aqui no Ocidente eles chamam de mindset, né? Que lá não tem essa. Isso é uma ocidentalização do processo. Então, observância permanente de tudo que você está fazendo. Então, você não perde tempo pensando em coisa lá fora, no que está acontecendo, na roupa do outro, no cabelo do outro, no problema do outro, na Resumindo, vida é do outro. foco isso? Foco na sua vida e no que você tem que fazer, né? Exatamente. Então, seguir cronograma, ter uma rotina muito ajustadinha e, para mim, a minha prática espiritual e religiosa é o fundamental para me trazer sossego, né? Você conseguir administrar. Conseguir administrar tudo sem gerar tanto estresse. Senão não dá conta. Senão não dá conta. E a quantidade de horas, assim, que você dorme? Eu tava pensando exatamente isso. Umas 10, acordo às 6. Normal, 8 horas, Nunca 7 virei a 8 uma noite para estudar. Eu também nem nunca uma virei. prova na faculdade. Nunca virei uma A noite. gente consegue Virei 8 horas dia. de sono. Virei dia, 8 horas por dia, 10, 12 horas por dia estudando. Mas noite, nem uma em 6 anos. Gente, Nem uma, impressionante. A meditação você pratica todo dia, todos os dias, né? Às vezes você não consegue fazer as 3, mas Às vezes todos não os faço. dias, Todos os dias. pelo menos uma sessão. Pelo menos. Ótimo. Fundamental. Foi fundamental, assim, ter em paralelo a medicina o desenvolvimento e o estudo da espiritualidade que eu não largo, né? E até durante o curso eu passei um mês na Índia. Então, Um mês na Índia? passei um mês Nas na férias. Índia. Foi de fevereiro, janeiro para fevereiro, né? A época que a gente vai à Índia normalmente é nessa época. Então, fui umas férias, passei um mês numa Ashram em retiro, né? Então, viajei o norte da Índia inteiro, fui ao Nepal, fui ao Himalaia, fui a Nova Delhi. Então, assim, foi a melhor viagem da minha vida. Gente, no Sim. meio da faculdade de Meio da medicina, faculdade. um mês na Índia. Mas faz sentido. Pra mim, pelo menos, faz muito sentido isso. Porque às vezes, o que acontece é que eu vejo, assim, a maioria, inclusive a gente acaba se preocupando mais com a parte física, talvez. Será que eu tô ali indo fazer atividade física? Ou a quantidade de matérias que eu tô estudando, as notas, meu desempenho. Mas e a saúde mental? E a saúde Como que mental? você tá aí? Porque tudo é mente. Tudo que você vai fazer, se você não estiver bem
mentalmente, nada vai acontecer. Apesar de você pode ter a agenda perfeita, ter os melhores professores, estudar na melhor faculdade, mas se você não estiver bem mentalmente, as coisas não irão fluir, não vai acontecer, você vai... Esse equilíbrio é Se fundamental. você não se estressar com o que você tem na faculdade de cobrança, aí você consegue dar conta com uma qualidade de vida e uma qualidade de saúde mental adequada, né? Eu acho que é uma afronta eu falar isso, porque quando eu falo isso lá em casa, meu filho não aceita, nem meus colegas de faculdade. O curso de medicina não é difícil. Porque é um contrassenso, né? É um bom processo. O curso de medicina não é difícil, ele tem uma carga horária gigante. Então, o que sobrecarrega é a carga horária gigante de 8.000 horas. 8.000 e alguma coisa aí pelo MEC. Mas o curso em si, as disciplinas, não são difíceis, elas são volumosas. Sim. O curso de farmácia, que eu fiz na UFES, muito mais difícil que o de medicina. Eu penso a mesma coisa, Pri. Muito mais difícil. Mas será que também não está na conta da fase? Tipo, Não, entrar na faculdade aos 19... As disciplinas são mais difíceis. Sim. Compreender é mais difícil. Como o curso de engenharia. O curso de engenharia Sim, é mais complexo. mais complexo e mais difícil do aprendizado que o curso de medicina. O curso de medicina, os mecanismos, fisiopatologia, farmacologia, você vê, eles são cadeias de fatos. É fácil de ser entendível, O entendimento não é difícil. O entendimento não é difícil. talvez o volume É o montante mesmo. mesmo. É o volume é muito grande. Então, realmente, eu vi dessa forma. O volume é muito grande. Aí, nesse ponto, um cronograma e uma organização faz toda a diferença. Para mim também faz muita diferença. Acho que desde a minha faculdade de biologia foi uma coisa que as pessoas sempre me perguntavam também, como que você administra tudo? E geralmente é porque eu tenho uma agenda bem organizada. Então, o cronograma para um aluno de medicina é fundamental. Fazer e seguir. Fazer e seguir. Fazer e seguir. E com os professores? Como é que era a interação com os professores na faculdade? Era bem, para ele, alguns para ele estranho, né? Ter uma aluna mais velha do que eles, muitas vezes. Mas eu fui muito acolhida pelos professores, porque a maioria entendia a situação delicada de ser uma profissional, que eu já fui professora da MESCAM. Então, eu fui professora da MESCAM, na área de pós-graduação, fui professora da Multivix, na área de pós-graduação e graduação, e naquele momento eu estava como aluna deles. Sim. Então, eles não me viam como aluna, praticamente em momento nenhum. Eles me viam sempre como uma exceção, sempre com umas brechas abertas ali. E muitas vezes eu tinha que explicar alguma coisa nas aulas. Isso é uma coisa até que me incomodou um pouco, né? Tinha aulas que a professora estava dando aula, eu levantava o dedo para fazer uma pergunta. Não, porque isso você não pode perguntar. E muitas vezes tinha professores que se sentiam, colegas de sala relataram que os professores se sentiam incomodados com a minha pergunta. Porque muitas vezes era uma pergunta um pouco mais profunda da área de conhecimento que eu tinha mais, e que muitas vezes eles se sentiam testados. E não era, nunca é o objetivo, né? É o seu lugar também de aprender, né? Eu tô pagando, e não é barato. Então eu tenho o direito de perguntar. Então muitas vezes eu fui impedida de fazer perguntas, porque eram perguntas que não eram para eles pertinentes no momento. Não, porque sua pergunta é muito profunda, não é para eles. Eu falava, mas é para mim. Eu tô pagando a mensalidade igual, a mesma mensalidade, né? Mas a grande maioria fui super acolhida, fui tratada como exceção, né? Eles entendiam que eu trabalhava, que eu precisava ir, que eu tinha responsabilidade de trabalho, eles entendiam que uma falta, muitas vezes, eu não repunha, porque, não, isso não, sabe? Deus me deixa saber o fim. Mas eu já formei, não serve. Então, assim, tinham exceções que me beneficiaram muito. Mas é olhar além da burocracia, entender a pessoa, o profissional. Eles olham, quase todos foi unânime, olhar com um olhar diferente, né, de uma pessoa que está ali numa posição que não é um menino de 18 anos, uma menina de 18 anos, né? Então, fui super acolhida, tive que parar para dar explicação em aula, que o professor pedia, Pris, explica isso aqui, fala isso aqui, entendeu? Eles muitas vezes me pediam curso, os alunos, Pris, dá um curso de antibiótico. Que bacana! Porque ninguém sabe, dá um curso de antibiótico, dá um treinamento para isso, me ensina a meditar.
Então, assim, Sim. tinha essa colocação diferenciada para eles. Me dá um conselho, vinha chorar no meu ombro. Esse me ensina a meditar deveria ser uma demanda bem grande num curso que para muita gente é muito puxado. Sim. Grande. Como foi isso, assim, na Sempre. faculdade, essa Eu me ensina a meditar? eu não coloquei em prática, eu não achei pertinente, sabe, dentro da situação, porque, para mim, meditação é uma prática religiosa. Não é pegar o celular, botar um processo meditativo de online. Não é mecânico. Não é ocidental. A minha prática ela não é ocidental. É uma prática de raiz oriental. No entanto, eu já fui à fonte e estou voltando à fonte ano que vem. Então, não é essa superficial. Eles queriam uma coisa superficial para resolver agora. Então, eles não tinham entendimento para aquilo que eu tinha para passar. Entendi. Então, eu falei, olha, orientava no que era, falava, mas acabei não dando muito seguimento dessa demanda, porque eles não iam entender o que eu tinha para passar para eles. Mas alguma coisa foi possível dessa Foi. área de Foi possível. ajuda emocional? Foi possível, sim. Assim, orientação aonde seguir, o que procurar dentro da condição emocional e de entendimento religioso de cada um. Tá? Então, eu muitas vezes não explicava e falava, olha, procure isso aqui que tá isso aqui é para você. O que eu tenho para passar não é para você agora, é para você talvez daqui a 10, 15 anos. Sim. É uma fonte a Priscila. Agora não. Então, eu tenho que passar, procura este caminho, lê isso aqui, lê este livro introdutório, e aí, se você tiver dúvida, a gente vai conversando. Faz essa caminhada. Isso. Eu criei um caminho para alguns seguirem, e muitos seguiram, e postavam no Instagram, fazendo meditação, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Teve uma espécie de projeto que você tinha mencionado? Sim, eu fui solicitada para fazer um projeto de yoga para alunos de medicina em saúde mental, né? Até como valendo carga horária de extensão, de projeto de pesquisa, pelo fato do estresse e da sobrecarga emocional dele. A faculdade me solicitou, a coordenação me solicitou, eu dei encaminhamento junto com uma outra professora, né? Expliquei como fazer. Fiz um pouquinho e fui explicando ela e ela foi tocando esse projeto. Eu não tinha conta de dar tempo. Então, assim, o que eu sei que eu não dou conta, eu passo para frente. Eu não vou, né, tentar abraçar. Sim. Então, Mas ajudar a trazer essa realidade é muito importante. Estruturei junto com ela e ela conseguiu encaminhar um pouco, né, desse projeto da yoga para eles, da meditação para eles, né? Institucionalizar essa necessidade de ter esse viés. E a faculdade entende. A faculdade entende esse viés, porque essa demanda é grande. Sim, tende a ser potencializada, né? Entende, é um processo. Exatamente. Estava falando agora há pouco da parte da interação com os professores e eu lembrei de uma coisa que acho que eu nunca falei com você. Vou dividir essa, gente. Gabrice, assim como o Gabriel, foram meus alunos. E assim, dar aula para mim é um lugar de muita tranquilidade que eu amo, né? Mas você sabia que quando você se matriculou foi uma das raras vezes que eu fiquei um pouquinho ansiosa? Porque é uma formação muito grande na área de biomédicas, entendeu? Uma profissional já da química, entendeu? E eu pensei, eu não vou mudar o tratamento, tem que ser igual. Nesse momento aqui tem que ser igual, mas também não tinha noção do quanto você sabia, do quanto você não sabia. E lembra do meu hábito de dar certinho na apostila dos alunos? Então era assim, mãe e filho, e eu ia passar dando certinho nos exercícios deles, e é assim que funciona, entendeu? Tem que ser assim mesmo. E eu lembro que eu toquei, falei, e a Pris entrou totalmente no clima, entendeu? Até reivindicava certinho se eu esquecesse. Claro. Não tem tratamento diferente numa situação dessa, né? Mas é o ponto, né? Mas às vezes traz incômodo para o professor ter um aluno que tem uma formação que pode questionar ele uma coisa que ele não saiba às vezes. E eu sei o limite até onde eu posso ir, porque o meu objetivo de coração nunca não passava por aí, né? Não, é aprendizado. Eu só perguntava para aprendizado, eu nunca perguntava para testar. Eu acho isso uma coisa desumana. Sim, né? Desumano, feio, antiético. Sim. Mas a parte de responder um não sei é muito tranquilo para mim, entendeu? Eu acho que é por aí mesmo. Sim. Eu era mais na dúvida de como tratar, sabe? Aquele tratamento, de chegar perto, de dar o certinho, de tudo. Mas foi a introdução para os outros alunos mais velhos, né? Sim. Agora você... É muito. Inclusive, conta, você anda inspirando pessoas por aí, né?
Depois que eu entrei na medicina, alguns colegas vieram, né, me questionar como é que eu entrei na medicina. O que você fez? Porque também tinham essa vontade, né? Então, assim, a minha própria cunhada, depois que eu entrei, ela... Nossa, que inspiração você nessa idade, coragem, de encarar. Vou fazer faculdade de luta. Entrou lá no Rio de Janeiro, na PUC, fez psicologia, está terminando, né? E ela fala, quando eu mandei o convite para ela agora da formatura, ela me mandou uma mensagem muito linda, falando, Cris, você, quando a gente conta a sua história, as pessoas contam para outra, que contam para outra, que contam para outra. Sim. Aí eu até comentei com aquilo essa semana, parece a história do Nemo, do pai do Nemo, que no final do filme ele fala assim, você é aquele peixe que resgatou o filho lá na Sydney, que lutou contra o oceano. O Gabriel que colocou, eu falei, mãe, você parece o pai do Nemo. Então assim, Cris, qual o caminho que eu sigo, o que eu faço? Eu fui orientando, né? Então uma delas foi aluna daquele, eu falei, procura a Keila, não vá para pré-vestibular, né, contínuo de manhã, o dia inteiro, não precisa. Sim. Vai a Keila, faz o curso de química, estuda um pouco de biologia, você vai passar. E ela foi, não passou, eu vou desistir, não sei o que, não sei o que. Sim. Mais 6 meses, eu falei, não, você vai continuar. E aí ela passou. E quando ela passou, eu achei tão engraçado. 48 anos, não é? Luciene formou comigo em farmácia bioquímica. Ela entrou agora aos 47, 48. Em medicina? Em medicina, na UFV. Agora? Sim. Ela tá no primeiro semestre, essa amiga. Gente, que incrível. Então, assim, aí quando ela passou, eu achei engraçado. Ela não me contou que passou. Ela mandou uma foto do boleto. Muito bom. R$8.080. Olha o que você trouxe para a minha vida. Mandou a foto do boleto e mandou assim, a culpa é sua. Excelente. A culpa é sua. Eu falei, parabéns, continua. Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui à disposição. Então ela já me ligou algumas vezes, estressada, que eu vou largar. A mesma dificuldade que eu tive, você tem. Exato. Eu falei, respira fundo e vai. Não pensa, vai e volta, dia após dia. A resiliência. Daqui quando você piscar o olho, seu CRM tá na sua mão. Sim. Porque eu entrei um dia, pisquei o olho, no outro dia eu tinha formado. Eu tô na mesma impressão. Parece que eu entrei ontem e eu tô ano que vem eu entro no internato. Exatamente. Eu pisquei os olhos, Sim. eu formei. Porque para mim foi tão prazeroso todos os dias, todas as aulas e tudo que eu aprendi. E eu gostava, e o pior, isso não é assim, é difícil até para mim escolher uma residência, porque eu gostava de tudo que eu fiz. Eu falei, gente, eu devo ser uma pessoa muito fácil de agradar, eu gosto de qualquer coisa. Então, assim, foi muito, muito bom, foi muito maravilhoso, sabe? E fazer com o Gabriel trouxe, assim, mais uma diferença. Cris, sabe que você falando isso me fez lembrar, assim, pensar, na verdade, que talvez a certeza que quando a gente entra depois de um tempo, que a gente já fez uma outra faculdade, já trabalhou, já fez um monte de coisa, quando a gente entra na faculdade com a certeza que é a medicina mesmo, com aquela vontade, tipo, nossa, eu esperei 25 anos, eu esperei 10 anos, eu tô num lugar que eu sempre sonhei em estar. Eu acho que faz muita diferença. De você, assim, ir com um prazer mesmo, de tipo, eu estou literalmente vivendo que eu sonhei durante anos não tem e como anos. você reclamar de nada da realização que você está querendo ter. Exatamente. Tudo tem um peso diferente. Não tem como reclamar. Então tudo é muito prazeroso. Tudo é muito prazeroso, exatamente. E assim, fazer ainda com o Gabriel foi uma coisa muito diferente, muito exótica, muito exótica. Então assim, foram muitas histórias, muitas coisas interessantes que a gente passou, né? Junto como mãe e filho, no mesmo internato, na mesma sala cirúrgica, atendendo o mesmo paciente junto, né? Além da história incrível, tinha a cerejinha do bolo que ela estava fazendo com o filho, né? Exato. Emocionalmente, você tá fazendo internato, você vê o seu filho, você realizando o seu sonho de fazer medicina e vendo o seu filho podendo fazer isso no tempo, na primeira possibilidade. E vendo ele também como mãe, né? O orgulho de, nossa, meu Muitas filho. Muitas vezes eu aqui deixava assim, passei muito paciente para ele, passava muita sutura para ele, passava muita unha para tirar para ele fazer. Literalmente ele tinha uma mãe no curso. Então, eu deixava, falei, não, esse é meu. Aí eu falava, Gabriel, passar para ele. Então, muitos atendimentos que eu via ele atendendo, eu tava na porta, assim, sabe, só curtindo. Só assim, olhando, ai, que nem como orgulho. aluna, eu tava como mãe. Aí eu tirava foto deles escondido atendendo, mandava para ele, né? Então, assim, foi muito interessante fazer o curso
com ele e dei um apoio muito grande a ele, eu acho, né? Mas foram assim, foi emocionante para ele, porque a história de ser mãe e filho, muitas vezes eu nunca falava, mas ele fazia questão de me chamar de mãe, e aí a equipe falava assim, Mãe? Então, assim, essa história, a cada rodízio de internato que a gente passava, a história chegava assim, você é aquela que faz faculdade com o seu filho? Conta pra gente. Aí, Aí parava a enfermaria, os médicos, as enfermeiras, fazia aquela rodinha, conta que todo mundo quer ouvir. Fulano de tal, vem cá pra você ouvir essa história. Aí eu contava toda essa história que eu contei aqui. E o Gabriel falava como é que era, né? sim. Aí chegava em outro internato, em outro hospital, em outra enfermaria. Eu ouvi uma história que tem uma mãe fazendo faculdade. Filha, é você? É. Então conta pra gente a história. Aí contava toda a história, assim, repetidas às vezes, todos os dias, todas as semanas, a história tinha que ser contada. É emocionante, Sim. não tem? E tinha enfermeiras que choravam, técnicos de enfermagem que choravam, que pediam meu telefone, que queria um conselho para, né? O técnico de enfermagem que queria fazer enfermagem. O exatamente. enfermeiro queria o conselho porque queria fazer medicina. Então, assim, você vê quanta gente querendo fazer outra coisa, querendo refazer, reestruturar uma nova profissão. E o que você diria para essas pessoas? Eu orientava, sempre apoiei muito. Me ligavam, sabe? Então, eu falei, olha, o foco é não desiste. Quando você pensar em desistir, lembra de mim. Lembra de mim, porque eu tô aqui tão feliz da vida, que vale muito a pena. Não tem idade. Né? Cada um tem seu momento. Às vezes a gente entra num loop de comparação, né? Tipo, nossa, eu tenho tantos anos. Tem gente entrando na faculdade com 18, era para eu ter feito já passou meu tempo, não dá mais tempo. E de onde vem isso? De onde vem isso, né? É social, né? Exato. Quando eu entrei para fazer pré-vestibular na época, eu fazia terapia. E essa terapeuta, ela foi assim, a grande chave para eu entrar na medicina, eu tirar um nó que me travava para ir, foi ela. E quando eu formei agora, eu fui no consultório dela agradecer, porque ela foi a parte disso tudo, né? A Bárbara Lara. E eu falei com ela. E nessa época que eu fiz terapia, ela me falou assim, Pris, olha para o mundo e vê quem foram as grandes pessoas que se diferenciaram. Todas são pessoas que são bois fora, ela usou esse termo, são bois fora do rebanho. Porque você tem uma manada que está na regra da sociedade. E fora tem aquele boi que escapole e quer tomar banho de rio, o boi que quer subir a montanha, né? Tem aqueles bois aí coloridos diferentes. Sim. Então, ela falou, você é um boi fora da manada. Então, não leva. Então, isso foi tão marcante para mim, ouvir dela isso. Que, nossa, muito bacana. Na verdade, você não tá no bolo que faz na sequência. Tá errado, tá na sequência? Não. É mais fácil. Mas você não desistiu porque não foi essa sequência. Você é aquela que fugiu, foi dar uma volta na fazenda do vizinho e tá voltando agora. Sim. E vida que segue, entendeu? Então, assim, foi muito reconfortante conseguir destravar a questão emocional para realmente aceitar uma nova recomeço. Né? Essa mudança mesmo de mentalidade, né? É um recomeço. É um recomeço. Às vezes a gente não consegue, talvez, ter essa... Porque, por exemplo, quando eu estava iniciando também, que eu decidi fazer a medicina, eu também fiz o cursinho 1 ano e eu tinha na minha cabeça que era só 1 ano que eu tinha, que eu não podia ficar mais que 1 ano no cursinho. Isso com 18 anos. Exatamente. 18 anos. Pensa. É uma vida pela frente gigantesca, né? Então não tem. Hoje eu formei e estou assim, ai meu Deus, agora eu tenho mais 3 anos de residência. Mas o que está acontecendo na sua vida nesses 15 dias de formado? Pegou o CRM, o que mudou? Como é que tá, doutora Pris, esse momento? Hoje eu falei com meu marido assim de manhã. Meu time sabe qual é a sensação que eu tenho hoje? Você sabe quando você está naquele cruzeiro de férias? No Caribe? Na faculdade eu estava no cruzeiro no Caribe, né? Porque é uma diversão para mim. Eu estava na curtição lá no cruzeiro de férias, banho de piscina. Será que algum dia a gente vai ouvir uma pessoa nesse podcast falando essa frase de novo, que achou a faculdade de medicina um cruzeiro no Caribe? Aí eu falei assim, sabe qual a sensação que eu tenho? Que eu estava num cruzeiro maravilhoso no Caribe,
E de repente alguém pegou assim a pessoa e fez assim, ó, agora você vai nadar lá no oceano. E o carinho foi, o cruzeiro foi embora e me deixou pra trás nadando. Eu falei, meu time, Foi o CRM que te entregaram e Foi o falaram, CRM. vai. a sensação que eu tenho é que eu caí do barco, o barco foi embora e eu tô à deriva. Sozinha agora. Sozinha. Eu Exato. falei, essa é a sensação que eu tenho, uma sensação de desamparo inicial é essa, que eu, no meu ver, Sim. uma sensação de desamparo. Você nasceu, você foi parida naquele momento, você acabou de Aconteceu nascer. médico neste momento. Isso. Médico. Você ainda tem aquele cordão umbilical que está sendo cortado e você quer voltar para onde você está. Porque é mais confortável Sim. estar na faculdade do que quando você sai. Tem Então, ali o preceptor, tem alguém. Né? agora não, agora é você carimba, tem o seu nome e o seu Exato. CRM. A Exatamente. responsabilidade de você realmente estar ali Exatamente. E Começar assim, a- a insegurança, a responsabilidade e o estresse. Então, nesses 15 dias, são essas 3 palavras que resumem o meu dia. Responsabilidade, desamparo e estresse. Responsabilidade, desamparo, estresse. E eu fui jogada literalmente de cima, lá de cima do cruzeiro, lá no mar, e eu fui embora e eu tô lá. Primeiro momento que você Na passa tormenta. atendimento e bate o seu carimbo. Aí ele fala ainda, o mar não tá calmo, o mar tá ventando e ainda tem maré nesse mar, né? Por isso eu falei, tem. E tô eu lá, tentando nadar, igual, sabe quando você joga um neném na piscina, que ele vai tentar se virar? Mas é O primeiro período- mês Sim. de adaptação é assim, os primeiros Exato. plantões são bem inseguros, mas sempre tem uma equipe de médicos. Você tem que estar num lugar, você tem que saber para onde você vai. Né? Então, você pega plantões onde tem uma equipe que você já era do internato, que você já conhece, e eles sabem que você, como recém-formado, independente de eu ter 48 anos, eu sou recém-formada, eu vou pedir ajuda. E eles ajudam. Sim. Porque, querendo ou não, você está com uma vida na sua mão. Né? Independente de quem é, da classe social, de qualquer coisa, é uma vida e eles entendem que você precisa de apoio. Né? Pra você ter uma ideia, no meu segundo plantão, vou contar essa. Por favor. Segundo plantão, eu e uma menina que formou comigo, as 2 plantonistas. O emergencista foi embora. O emergencista, não vou dar plantão, vou ter que trocar meu plantão. Deixou eu e ela no plantão. Vou nem falar onde. Né? Respira fundo, vamos lá. Ainda bem que hoje tem celular, aplicativo, whitebook, tem de tudo. E tem os amigos que você faz, que é muito importante você ter boa relação com os médicos. Então, assim, eu fiz muitas relações com médicos intensivistas, porque eu acompanhava o TI. Pri, você formou, pega o telefone, pega contato. Tá? Pega contato. É esse histórico da outra profissão. Pega contato. Mesmo não tendo, eles dão, eles oferecem ajuda. Então, pega contato 6 meses antes de formar. Cheguei no plantão, chegou um paciente, 36 anos. Ai, doutora, tá doendo meu peito. Quando eu fiz um eletro, eu peguei o eletro, eu olhei pro eletro, olhei pra ele assim. Aí eu olhei pro eletro, olhei pra ele. Fui gelando. Um infarto, um supra de ST. Nossa. No segundo plantão. No seu segundo plantão, não dava para ser uma rinite, Sem- meu Deus do céu, uma emergencista, sinusite. sem- Uma unha encravada. Sem o emergencista. Eu e a menina do consultório do lado formou comigo. Caramba. Aí, calmamente, aí vem a prática. Respira. Sorria. Aí Lembra da Índia? Lembra daí? Respira, sorria. Você e o eletro com infarto de supra de ST. Tá só um minutinho, fui no consultório do lado. Carol, você fez a CLS? Fazer o ACLS, que é um preparatório para emergência cardiológica. Fiz. Então, olha aqui. Ela ficou branca. Falei, vamos conduzir juntas. Eu, você, e eu vou ligar para a médica amiga minha que eu passei com ela, da UTI, e o emergencista via telefone. Vamos conduzir. Respirei fundo, vamos ficar calma, tranquila. Já sabe, né? Parte do processo a gente já sabe. Segundo plantão. Segundo plantão. Olha, está acontecendo isso, conversei com ele, aí a pressão dele de 15 foi para 18, foi para 20, foi para 240 a pressão dele. Eu falei, meu Deus do céu, quase que estava fartando, era eu, né? Isso porque eu não estava olhando a sua pressão. Por isso que eu não tinha feito o eletromiol naquele momento. Botei ele na observação, enfermagem, monitoração, medicação tal, uma dose tal. Liguei para a médica, doutora, pelo amor de Deus, olha a foto. Cris, vamos lá, eu vou seguir com você até esse paciente sair daí. Estou do seu lado. Liguei pro SAMU, mandei pro SAMU, tiro o eletro, manda pro SAMU, o SAMU retorna muito rápido, funciona muito bem. Ela me acompanhou na condução toda
até a gente descartar que era um infarto, era uma alteração que ele já tinha prévia de repolarização. Pris, ó, como é que ele tá? Assim, 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 assim. E eu mandando foto no monitor o tempo todo. Consegui. Ele falou, Pris, parabéns, pode dar alta com segurança pro seu paciente. Ó, ó, chega arrepiada, eu dei alta pro paciente, falei acompanhamento cardiológico amanhã. Amanhã você tem que estar no cardiologista, aconteceu isso, provavelmente você já tem. Aí no meio do plantão você puxa um artigo, lê o artigo, você lê o artigo e conseguir botar ele para casa sem intercorrência, sem nada, com o fato de respirar fundo, vamos manter a calma, não desespera, você não pode passar para o paciente isso. Para você, se você desespera, você não rende, você desespera a equipe. Sim, então, assim, é manter a calma e pedir ajuda. Porque muitas vezes isso vai acontecer até você pegar a experiência de 2, 3 meses para você. Hoje, se aparecer outro, eu já sei conduzir sozinho. Já vivenciou assim. Depois disso, uma aula de remo, né? Para restabelecer o equilíbrio, entendeu? Exatamente. Então, assim, segundo plantão. A gente nunca sabe, né, o que esperar. Exatamente. E vai. Então, assim, a orientação para um recém-formado é: vá em locais onde você já rodou no seu internato. Pegue plantão onde você sabe que tem emergencista. Eu não pego plantão onde não tem. Neste dia, por acaso, o emergencista teve um problema. Sim. Mas eu não pego onde não tem um emergencista. E onde você sabe que você é acolhida por uma equipe. Então, isso faz toda a diferença para você começar a pegar a experiência e a confiança. Porque no primeiro plantão, quando você formar, quando qualquer aluno de medicina formar, para prescrever uma dipirona, 500 miligramas de 8 em 8 horas, você vai olhar e falar, será que tá certo a dipirona de 500 de 8 em 8? Ou é de 12 em 12? Ou é de 6 em 6? Será que é dipirona ou é ibuprofeno? O básico você dá um branco. Sabe, parece que quando você forma, sai tudo da sua cabeça e você olha e fala, gente, nada. Que bom, né? E que bom os recém-formados terem esse sentimento, se avaliarem o tempo todo. Perigoso é o recém-formado que existe, que fala, vou assumir uma emergência no interior e não, sabe? Sim. E tem recém-formados que fazem isso. Então, a gente, sim, eu tive colegas que estavam nessa situação. Eu falava, gente, olha, presta atenção. Cuidado com essa decisão, né? Cuidado com essa decisão, porque atrás daquele paciente, daquela vida, tem uma esposa, tem um filho. Às vezes, ele é filho de alguém, poderia ser seu filho, sabe? Então, assim, eu como mais velha, eu tenho muita consciência. Eu não ponho o pé onde eu não consigo. A história por trás. Não ponho. Gente, é muita história boa. Muita história. Dá vontade de ficar falando mais horas. Por isso que o PodMed é o seu espaço para falar, conhecer histórias, vivenciar o mundo da medicina. Siga o nosso canal, fique atentos aos vídeos que serão lançados toda semana. Eu tive o prazer de conversar aqui com a doutora Pris Brandão. Agora, doutora. Agora, doutora, com muito orgulho, com muito prazer. Bem-vindos ao PodMed e até a próxima. Tchau, Obrigada, Pris. Nada, obrigada a vocês. Gente.